Igor, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa do general Augusto Heleno, preso pela trama golpista, apresente mais esclarecimentos sobre a doença de Alzheimer. O general, com 78 anos, foi condenado a 21 anos de prisão. E aí, conta pra gente, Igor, os desdobramentos em relação ao caso do Heleno. Rose, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, foi levado ao Comando Militar do Planalto na última semana para começar a cumprir a pena de 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Heleno foi gravado por várias vezes dizendo que era preciso bater na mesa, que era preciso virar o jogo antes das eleições, que se tivesse que virar o jogo teria que ser naquela ocasião. Então tem muitas provas contra o general Augusto Heleno. Na última semana foi aventada a possibilidade de ele estar com Alzheimer desde 2018, ou seja, antes mesmo de assumir o comando do Gabinete de Segurança Institucional, que cuida daqui da segurança do Palácio do Planalto, ele já estaria enfrentando a doença e por isso pediu-se que ele cumprisse a pena de 21 anos de prisão, não no Comando Militar do Planalto, mas em casa, em regime domiciliar. A PGR se manifestou de forma favorável, a gente até trouxe essa informação aqui no Manhã no Ar, de que a Procuradoria-Geral da República defendeu que ele cumpra a pena em casa. Só que antes de tomar essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, no fim de semana, pediu uma série de documentos que comprovem o mal de Alzheimer enfrentado pelo general Augusto Heleno. Nós tivemos acesso a essa documentação que foi exigida pelo ministro, são pelo menos 5 pontos que ele pede. Nós vamos colocar no ar a partir de agora. Ele pede, por exemplo, num prazo de 5 dias, que já está correndo, um exame inicial que teria identificado ou registrado o diagnóstico de demência mista, Alzheimer, em 2018. Ele pede também todos os relatórios, exames, avaliações médicas, neuropsicológicas e psiquiátricas produzidas de 2018 para cá. Também documentos comprobatórios da realização de consultas e os médicos que acompanharam a evolução da demência mista, Alzheimer e vascular durante todo esse período. E também a defesa deverá esclarecer, em virtude do cargo ocupado entre 2018 e 2022, o réu comunicou ao Serviço de Saúde da Presidência, do Ministério ou algum órgão o seu diagnóstico. Na prática, o que Moraes quer saber é o seguinte: eu preciso saber se tem provas de que ele enfrenta o mal de Alzheimer de 2018 para cá. Cadê os médicos? Cadê os laudos? Cadê os exames que foram feitos? Ele comunicou, cadê a prova de que ele comunicou ao governo federal que estava enfrentando essa doença enquanto era ministro? O que aconteceu? A informação que eu tenho é que o advogado de Augusto Heleno, o doutor Matheus Milanês, disse que, na verdade, Heleno não enfrenta o mal de Alzheimer desde 2018, mas desde o início deste ano, e não em 2018. Não partiu essa informação de que ele enfrentava essa doença há 7 anos, e sim há cerca de 10 meses. E que, por isso, ele pede, não só pela idade avançada, mas também pelo diagnóstico, que, na visão dele, está no período inicial, que ele cumpra a pena em casa. Agora, o Matheus Milanês vai ter que entregar esses laudos atestando que a Heleno enfrenta o mal de Alzheimer do início do ano para cá, e aí sim o ministro Alexandre de Moraes vai determinar que ele cumpra a pena em casa. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, esse desencontro de informações. O mal de Alzheimer foi em 2018 ou 2025? A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes. O Igor continua com a gente, meu povo, porque ainda nesse assunto, da tentativa de golpe, o deputado federal Alexandre Ramagem está foragido nos Estados Unidos e de lá ele usou as redes sociais para desafiar o ministro Alexandre de Moraes a enviar o seu pedido de extradição à justiça norte-americana. Eita, Igor, desde a semana passada a gente está falando sobre a questão do Ramagem. O que você tem de atualizações por aí também? O negócio de Ramagem, Luiz, é que ele foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele faz parte do mesmo núcleo do Augusto Heleno e do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em setembro ele entregou um atestado médico à Câmara dos Deputados solicitando afastamento. Esse atestado foi comprovado pela Câmara, mas desde setembro ele fugiu do Brasil sem comunicar nada a ninguém. Ele não podia fazer isso. A Câmara não foi comunicada e, como ele já estava condenado, ele
precisaria de uma autorização prévia da Justiça brasileira, algo que não aconteceu. Então especula-se que Alexandre Ramagem saiu do Brasil por Boa Vista, a capital de Roraima, foi até a Guiana ou a Venezuela e agora está nos Estados Unidos. Por lá ele publicou um vídeo nas redes sociais nesse fim de semana desafiando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo: olha, pede então ao governo norte-americano a minha extradição e bora ver se eles vão conceder para que eu volte, então todo mundo vai ver as suas arbitrariedades. Enfim, é realmente um desafio e um deboche que ele faz ao ministro Alexandre de Moraes. Nós tivemos acesso a esse vídeo que foi publicado por Alexandre Ramagem. Vamos ouvir. Um outro ponto é que, se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para a minha extradição, ele vai ter que remeter para a análise de um juiz federal americano toda a ação do golpe que me envolve e o presidente Bolsonaro. Então, eu peço, traga para a análise dos norte-americanos essa ação do golpe, e nós vamos ver uma resposta enfática dos norte-americanos do que é uma juristocracia, uma ditadura, uma arbitrariedade que assola o Brasil agora. Está aí, então, a crítica feita por Alexandre Ramagem, ele que já é considerado foragido da justiça brasileira por conta dessa situação. Olha, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Alexandre de Moraes, até pode pedir a extradição de Ramagem para que ele cumpra a pena de 16 anos de prisão aqui no Brasil. Mas o STF precisa solicitar isso ao governo federal, ao Ministério das Relações Exteriores, e então o governo federal formaliza esse pedido de extradição ao governo norte-americano. Esse pedido do STF ao governo federal ainda não foi feito e por isso não há nenhum pedido de extradição contra Alexandre Ramagem nesse momento. Agora, o pedido é feito pelo governo brasileiro, mas quem vai decidir se extradita ou não Alexandre Ramagem vai ser o governo dos Estados Unidos, no caso, Donald Trump. Ele já negou, por exemplo, o pedido de extradição para um blogueiro, um pedido de prisão preventiva contra esse blogueiro que precisaria voltar para o Brasil e foi negada essa extradição pelo governo dos Estados Unidos no auge da crise diplomática entre os dois países. Agora, o governo brasileiro avalia quais são os acordos firmados, acordos bilaterais com o governo dos Estados Unidos para então formalizar esse pedido de extradição. Não se trata de uma prisão preventiva, se trata de uma condenação por golpe de Estado. Então, o governo federal quer dar esse tom de seriedade para que o governo norte-americano acate esse pedido quando ele for feito e Ramagem, então, volte para o Brasil para cumprir a pena de 16 anos de prisão. Por enquanto, o deputado alega que está seguro nos Estados Unidos e ciente de que ele vai ficar por lá, não vai ser extraditado no Brasil. Ele também está votando na Câmara dos Deputados, votando por videoconferência, mas todos os votos dele estão sendo suspensos por Hugo Mota. E agora já tem deputado governista da base de Lula pedindo também a cassação de Alexandre Ramagem. A perda do mandato dele também já foi decretada pelo STF, mas precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados. A gente também deve seguir analisando toda essa situação, mas aqui em Brasília a situação de Ramagem não está nada boa. Muito provavelmente ele vai ser cassado, ainda mais depois que ele fugiu do Brasil, logo depois dessa condenação. Em meio às tensões de Luiz Inácio Lula da Silva com os parlamentares da Câmara dos Deputados, o presidente do Brasil deve se reunir nesta manhã com os ministros do governo. E um dos assuntos, dessas pautas que tramitam ali no Congresso Nacional, a gente vai trazer todos os detalhes com o nosso Igor Damasceno, direto da capital federal. Igor, conta pra gente como deve ser esse dia aí em Brasília. Bom dia para você. Muito bom dia para você, Rose, e também para o Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Essa reunião do presidente Lula, marcada para as 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, é considerada de extrema urgência, porque mexe diretamente em pautas que estão
no Congresso Nacional. Vão participar dessa reunião, estou com a agenda aberta aqui do presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, ou seja, ministros de áreas consideradas extremamente estratégicas para o governo: economia, segurança pública, também comunicação e articulação política. E eles vão discutir sobre alguns assuntos que estão em alta lá no Congresso Nacional. Entre eles, a PEC da Segurança Pública, que tramita na Câmara dos Deputados, deve ser votada nos próximos dias com expectativa de aprovação, mas também de mudanças no texto. A PEC que quer dar mais atribuições ao governo federal em caráteres investigativos, quando o governo federal vai combater as organizações criminosas com mais ênfase junto às forças estaduais. Outro assunto que deve ser discutido é o PL antifacção, que agora tramita no Senado Federal. E, por último, a indicação de Jorge Messias para a vaga deixada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, a Luiz Roberto Barroso. Então, são 3 assuntos considerados muito importantes para o governo federal e que Lula quer discutir com esses ministros na reunião de logo mais às 11 horas da manhã, no horário daqui de Brasília. E por que essa reunião é considerada importante, pessoal? Porque nós estamos passando por um momento em que o governo federal está com uma base muito frágil, tanto no Senado quanto na Câmara. Na Câmara, a situação é muito pior, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, rompeu com o líder do PT na casa, que é o Lindbergh Farias, e também rompeu com o líder do governo. Ou seja, o governo federal perdeu ali a sua influência na Câmara dos Deputados por causa do PL antifacção. No Senado, a crise foi causada depois da indicação de Jorge Messias. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, queria que Lula indicasse Pacheco para a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. Isso acabou desencadeando uma crise entre Alcolumbre e também o presidente Lula. Hoje, a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, foi até as redes sociais e disse que, na verdade, Davi Alcolumbre é um aliado do governo federal e que desempenha um trabalho ímpar no Senado. Ou seja, já ali conversando, tentando acalmar os ânimos. Mas o fato é que nós estamos na reta final dessa legislatura. A Câmara dos Deputados, daqui 2 semanas, já começa a ter baixas de parlamentares e então o governo federal precisa aprovar essas 3 situações: a PEC da Segurança Pública, o PL antifacção e a indicação de Jorge Messias. E Lula tem pressa para isso, por isso convidou esses ministros para essa conversa. A ideia é acalmar os ânimos com o Congresso Nacional e melhorar o relacionamento que até pouco tempo atrás era considerado muito bom. Igor, tem uma notícia circulando de que Alcolumbre estaria ali tentando negociar a presidência do Banco Central, né? Os ânimos não estão muito bons ali entre principalmente o Senado e o governo federal. Você tem alguma informação sobre isso? Pois é, a gente está nessa situação do Banco Central com Gabriel Galípolo, que foi indicado do presidente Lula. Lula tinha expectativa de que Galípolo, apesar da autonomia que tem, iria reduzir a taxa básica de juros. Aconteceu exatamente o contrário. O Banco Central é uma das autarquias mais importantes que nós temos, justamente por causa dos juros que são definidos. E Davi Alcolumbre sabe que os seus aliados vão ganhar muita força política se conseguirem o Banco Central, mas não somente o Bacen. A Codevasp e outras empresas do 2º escalão não fazem parte da esplanada dos ministérios, mas são empresas, autarquias políticas do 2º escalão, entre eles o Banco Central, a Codevasp, a Caixa Econômica Federal. Tudo isso está na mesa de negociações para que ele ganhe capital político. Em contrapartida, então, ele facilita a indicação de Jorge Messias no STF. Olha, pessoal, o governo federal está assim respirando firme, porque tem muita gente achando que Jorge Messias pode até ter o nome reprovado, algo que nunca aconteceu na história. E por isso o presidente Lula ele quer conversar com Alcolumbre. Aproveitando essa força política, Alcolumbre quer contrapartidas, entre elas as presidências de autarquias consideradas do 2º escalão do governo federal.
Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!